Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, como eu vinha falando, o processo de transformação da Unite, vai ser aplicado aqui também para o processo de análise do CNPJ, para poder fazer as alterações necessárias para incluir o novo padrão, que vai ser alfanumérico no Brasil. Ele começa aqui pelo lado esquerdo, com a tecnologia de IA Machine Learning da Ionate, chamada Ionate Soteria, que vai fazer a descoberta e análise do ambiente do cliente. Então, recapitulando, nesse momento, nós precisamos ter acesso ao código-fonte do cliente. Esse acesso ele é fornecido pelo cliente de várias maneiras, tá? Uma delas basta criar um repositório separado, não produtivo, onde vão colocar o inventário de arquivos que compõem uma determinada aplicação, seus programas, suas bibliotecas, suas referências, o que for necessário, tá? A partir disso, a gente instala um agente que extrai um metadado, e esse metadado então transferido para a Ionate e ele é rodado dentro da plataforma Soteria, tá? O resultado do Soteria tipicamente demora de 3 a 5 semanas para ficar pronto, tá? Isso pode variar dependendo do volume, da quantidade de aplicações, da complexidade envolvida em cada um. Depois disso, quando a gente faz o mapeamento, e eu daqui a pouco vou mostrar alguns slides sobre isso, sai um resultado de risco que traz junto com ele toda uma sugestão de cronograma, de esforço, de tempo e até de risco do projeto para fazer essas alterações. Quer dizer, então, pode existir cenários que o cliente tem lá 5.000 arquivos e 500 dele precisam alterar o CNPJ. Pode ser que só sejam 50 pontos. Então, essa análise nos permite saber isso e escolher a melhor forma de modernização, tá? E aí a modernização pode ser feita, se for em poucos lugares, pelo próprio cliente ou pelo time da Certis, que é o nosso parceiro aqui, certificado para fazer esse processo, ou se for em muitos pontos, a gente recomenda que faça de um modo automatizado, e aí nós podemos usar a tecnologia de IA também da Ionate, chamada AppDate, ok? E todas essas duas tecnologias rodam num processo chamado plataforma Kirk, que permite gerenciar do início ao fim todo esse processo, executar testes, garantir a qualidade do código e a confiança de que, ao final, vai estar tudo correto. Por favor, pode seguir. Esse processo, então, detalhando aqui para quem for fazer leitura posterior, ele tem 4 passos. O primeiro é a descoberta e avaliação, que eu vou me aprofundar um pouco mais, ou seja, a gente vai identificar todos os pontos de padrões de escrita ou de representação do CNPJ, que cada empresa tem o seu, tá? Tipicamente, o CNPJ tem 14 campos, né? Mas a forma de arquivar isso, a forma de usá-lo numa determinada aplicação difere. Eu já vi clientes que fazem compressão, eu já vi clientes que colocam na definição a barra e o hífen. Então, nós temos que ter uma amostra disso para treinar o modelo e poder, na hora da inspeção de todo o código do cliente específico, ser possível de identificar todas essas peculiaridades, tá? Uma vez que o passo 1 foi feito, com o resultado da análise, a gente sabe a quantidade que vai ser necessário alterar e incluir a regra do CNPJ alfanumérico. A partir disso, dessa quantidade, a gente pode fazer a correção manual, né, se for em poucos casos, pode ser feito automatizado e pode ser feito em conjunto conosco e com a Certis, tá? No passo 3, caso o cliente já tenha interesse de pegar a aplicação, que ela já está mais antiga, e ele entende que é recomendável e o esforço compensa, já fazer a própria transformação da aplicação. Por exemplo, criar um módulo em separado só para tratar o CNPJ no futuro, como se fosse um microserviço. E com isso, poder usar esse microserviço para várias outras aplicações simultaneamente.
evitando que uma aplicação que esteja, talvez não esteja sido lembrada de início, ela, na hora que vai consumir isso, ela já vai consumir com o CNPJ correto, tá? Então, seria a terceira alternativa. E o último passo importante aqui nessa verificação é a questão da própria base de dados. Muitas bases de dados, principalmente sistemas legados mais antigos, podem ter referências de que uma determinada linha, ou uma coluna, ou mesmo uma célula, foi definida para armazenar na CNPJ como sendo uma célula numérica. E se você tentar colocar algo alfanumérico, ela pode dar inconsistência, ela pode causar um erro, e isso a gente não quer. Então, a gente consegue também verificar a persistência nos bancos de dados, ok? Próximo. Bom, como é que vai ser feito o processo do Soteria? Então, ele entra aqui num portal da Unate, aqui eu já estou, é uma foto da entrada principal, da página principal já de uma análise descoberta feita para um específico cliente, tá? Nesse processo, a gente tem o score de risco de número 60. O score de risco significa que quanto maior esse número, maior é o risco, maior é a dificuldade, o esforço. Muitas vezes, por quê? Porque a gente, quando roda a primeira vez, não sabe se o cenário do cliente de componentes que ele nos passou está 100% completo. Então, às vezes, faltam arquivos, né? E esses arquivos faltantes interferem diretamente no score de risco. Por quê? Porque se um arquivo faltante desse, por exemplo, tem uma referência ao CNPJ, a gente não vai mapeá-lo, porque ele não está ali na lista, tá? Então, essa é a página inicial, os 5 elementos aqui, a composição, a complexidade de cada componente, as dependências entre eles, vulnerabilidades e portabilidades. Para efeito de análise da onde estão os pontos de acesso ao CNPJ, basicamente a gente vai dedicar agora os próximos minutos à composição, complexidade e dependência. Segue, por favor. Então, aqui, nesse cliente, a gente identificou aqui a composição, já mapeou, então ele tem lá uma grande quantidade de bibliotecas, aqui em COBOL chama-se Copybook, ele tem aqui os programas Copybook em amarelo, a parte de interação com o usuário e alguns outros programas como o JCL, que é o controle de jobs, principalmente quem usa BAT, né? Ambiente BAT. Próximo. Nós também aproveitamos aqui para validar o inventário, né? Ou seja, a quantidade de linhas de código que tem nesse processo, nesse cliente, na verdade, do inventário que foi fornecido. E aqui é muito mais para ter uma referência, caso o cliente deseje depois fazer uma modernização do legado inteiro, né? Se vier a ser pertinente. Próximo. Bom, aqui é um mapa de dependência. Então, esse é um dos mais importantes. Por quê? É nele que a gente vai identificar exatamente onde estão as conexões entre os membros da aplicação, tá? E vamos identificar, por exemplo, coisas que não são úteis, tá? Tipicamente, esses elementos em azul que estão aqui na parte externa, né, fazendo uma grande circunferência, são bibliotecas que provavelmente já não estão mais em uso, tá? Então, para efeito de modernização, isso é muito relevante. Para o efeito do CNPJ, é menos importante, mas o importante está aqui dentro. Existem muitos pontos vermelhos. E isso significa o seguinte, que está faltando muito arquivo ainda nesse conjunto que nos foi fornecido do inventário. E se esses missing programs forem relevantes para um determinado processo de validação do CNPJ, de adição da regra nova, a gente precisa, depois, né, a gente passa normalmente para o cliente a lista dos faltantes para identificar que pode estar arquivado no repositório de outro aplicativo, tá? Então, com isso, a gente faz a complementação para poder não deixar nenhum ponto de CNPJ de fora, tá? Então, esse mapa é fundamental. E a partir do próximo slide, eu vou mostrar ele num caso individualizado, pegando um programa único. Então, aqui na tela de complexidade, né, daquelas 3 que eu falei que são relevantes, eu já fiz um filtro, onde eu coloquei lá que eu quero ver o programa COBOL já referenciado pelo CNPJ. No caso desse cliente,
foram mais de 500 programas COBOL e nós identificamos 29 que necessitam fazer essa alteração na parte de programas COBOL. E na parte de copybook tem uma outra quantidade, tá? Então, aqui eu estou dando um exemplo muito simples. Do lado esquerdo aqui, a descrição do programa, a quantidade, o tamanho dele, a quantidade de linhas de código que ele tem, as linhas em branco, e no final, onde tem ali as bolinhas, é a complexidade individual de cada elemento desse. Isso é muito útil, porque no esforço de uma quantidade muito grande de programas a serem modernizados ou alterados para atender a nova regra, a gente sempre treina o modelo baseado nos mais simples, ou seja, os que menos bolinhas amarelas têm, né? E aí isso a gente vai aumentando a curiosidade do nosso modelo para que o treinamento, e quando tiver programas mais complexos, eu consiga cumprir a regra com um grau de acuracidade bem mais alto, tá bom? E aqui embaixo eu mostro muito sutilmente, depois tem um slide que mostra mais detalhe, o campo variável, que é o campo que tem a marca efetiva de que aquele campo refere-se ao CNPJ, tá? Próximo slide, por favor. Aqui eu mostro a complexidade, então eu peguei o primeiro programa daquela minha lista, tá? E expandi para mostrar a complexidade dele, individual, e as suas dependências. Então o programa está aqui no centro, essa caixinha azul, ele depende dessa lista de copybooks, que são bibliotecas, ele depende dessa lista de arquivos que estão faltando. Como é que eu sei isso? Porque tem um triângulo vermelho, então são alguns dos elementos que provavelmente nós vamos precisar, conversando com a equipe do cliente, entender qual é a função desses elementos. Em vários casos, podem ser entradas específicas, né, que o próprio usuário faz na tela. E aqui os programas que são chamados por esse programa. Então, notem que um dos programas está disponível e outros dois não. Então, a gente tem que descobrir em qual repositório estão os dois para completar. Por que isso é importante? Porque na hora que eu fizer a alteração do código aqui, que eu incluir a nova regra e que eu for testar, eu não consigo fazer uma chamada de algo que não existe. Então, o teste vai ficar incompleto, tá? Por essa importância de identificação de todo esse aparato. E notem que esse programa que está aqui, ele ainda é consumido por dois outros. Então, existe uma dependência em cadeia, né? Ou seja, se eu não resolver os problemas que estão aqui relacionados ao programa que eu estou inspecionando, os outros dois programas que o consomem também vão falhar, tá? Então, por isso, esse detalhe é fundamental. Próximo. Bom, aqui a gente mostra o fluxo do programa. Isso aqui é útil porque quando a gente incluir a adição da regra, vai ter uma alteração, né? Porque a regra provavelmente vai dizer, olha, o usuário teclou lá na tela o CNPJ numérico, ele cumpre qualquer regra dessa daqui e vai fazendo passo a passo. Ele entrou com o CNPJ alfanumérico, ele vai ter que ter uma regra que vai dizer, agora é válido, existe isso. E aí ele passa a percorrer as demais regras, tá? Então, o fluxo do programa é muito importante. Próximo. Aqui é a regra de negócio. Então, em algumas dessas caixinhas aqui, tem a regra que trata o CNPJ. Então, ela vai ter uma inclusão, vai ter uma variação, né, dessa regra, ou seja, CNPJ numérico segue um caminho, CNPJ alfanumérico segue um outro caminho até ser validado e cumprir todo o sistema de regra, tá? Então, tudo isso é mapeado para permitir a devida correção, tá? Próxima tela, por favor. Bom, nessa tela aqui, aquele gráfico que eu mostrei da variável está expandido aqui do lado esquerdo, apontado aqui por um traço vermelho, o campo CNPJ, e do lado direito, eu estou justamente mostrando o JSON, que é o resultado do metadado que foi, vamos dizer assim, foi criado a partir dos arquivos de programas, de bibliotecas que que o cliente nos forneceu. Então, aqui é o comecinho do programa, na parte superior, e aqui na parte inferior a gente mostra o último campo, que é o campo que a gente está chamando de compliance, tá? Ou seja, é o campo que a gente está testando
onde está o padrão do CNPJ que o cliente nos deu como referência e em quantos programas isso ocorre, tá? Então, essa é a visão final de como que a gente consegue identificar tudo para poder fazer a correção. Próximo, por favor. Bom, o que a gente recomenda sempre? Nós já estamos fazendo esse projeto com um cliente aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Já temos outros 2 clientes se preparando para fazer a mesma coisa, tá? Então, a recomendação inicial nossa é faça o quanto antes a descoberta e avaliação. Fazer automatizado com a nossa tecnologia vai fazer com que isso seja em curto prazo. Estou falando de processo de semanas, não de meses, tá bom? Uma vez que isso está mapeado e o resultado obtido, ele pode ser poucos pontos de modernização, vários pontos de modernização ou muitos, a gente vai para a trilha de execução da correção. Então, pode ser aquela correção rápida, que é feito pelo próprio cliente ou pelo nosso parceiro CERTES, desenvolvido no projeto, e aí você não vai mexer no seu legado, você simplesmente vai acrescentar regra, tá? E aí essa equipe que acrescentou as regras passa a fazer, usar casos de teste para, então, testar, garantir que está tudo funcionando e que na hora que for para a produção não vai ter nenhum problema, tá? E a outra opção é identificar aquele código modernizado e dizer o seguinte, puxa, vale a pena já tirar do ambiente legado que eu estou, por quê? Porque, na verdade, às vezes, alguns ambientes legados não tem mais compiladores ou está em versões muito desatualizadas e pode correr o risco de não funcionar adequadamente. Então, nessa necessidade de modernização, se criar para, pelo menos, essa funcionalidade CNPJ, um módulo novo, a partir do qual todas as mudanças futuras já vão se referenciar a ela. Então, isso vai ficar, vai dar agilidade no processo, vai dar confiança no processo e vai permitir que o tempo de execução ele esteja compatível com a realidade. O que é a realidade? Em julho de 2026, o sistema novo vai entrar no ar, ou seja, a Receita Federal já definiu a data e está dizendo que não vai ter alteração e nem adiamento disso. Então, portanto, todas as empresas que vão necessitar de fazer negócios com empresas que vão nascer a partir de julho do ano que vem com o CNPJ alfanumérico, tem que estar aderente à regra nova. Senão, você vai deixar de atender um cliente ou vai perder uma oportunidade de negócio ou vai algum sistema seu abortar por uma falha, por não reconhecer o processo, tá? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado pela audição. Que legal, Cardani, legal. E a gente tem algumas perguntas que fizeram aí durante o evento. A primeira pergunta é: quanto tempo é necessário para executar o processo de descoberta, análise e identificação do CNPJ? Bom, esse tempo ele é contado em semanas, tá? Porque a gente já fez um estudo e onde isso, para ser feito manualmente, levaria meses, 2 a 3 pessoas, tá? E cada um inspecionando, abrindo programa a programa. Para fazer essa descoberta e análise em semanas, e ela pode ir de 3 a 5, e dependendo do tamanho do escopo do cliente, pode até ser reduzido esse prazo. A gente depende de que o cliente nos forneça, como eu disse em parte da apresentação, nos forneça o repositório, o diretório-fonte, e aí a gente vai colocar um agente que vai inspecionar, vai gerar um metadado. Isso aí é um processo que demora de minutos a poucas horas, às vezes, quando você faz essa primeira coleta. Aí depois eu transfiro para a ferramenta, crio todo um ambiente especializado só para aquele cliente, porque assim, também depende da linguagem que o cliente está usando, tá? A gente cria vamos dizer assim, um ambiente virtual, cliente A, cliente B, cliente C, tudo apartado. E com isso, eu dedico o sistema de descoberta e análise para uma linguagem COBOL, ou para a linguagem Java antiga, ou para VB antigo, ou para Delphi, ou para o que quer que seja, tá? Então, a ideia é que, uma vez tendo os suprimentos na mão, os requisitos, a gente consiga fazer entre 3 a 5 semanas e já entregar o resultado para o cliente.
Certo, Cardani. Temos outra pergunta aqui. Gostaria de saber como devemos disponibilizar os arquivos para análise. Bom, como que a gente faz isso? Primeira opção, o cliente pode usar uma URL que a gente cria no Bitbucket, por exemplo, e depositar os fontes ali, tá? Mas tem clientes que não aceitam isso porque está saindo o código dentro do ambiente dele. Então, a segunda opção é o cliente cria um repositório, nós, em conjunto com o nosso parceiro Certis, instalamos um agente dentro desse local, extraímos o metadado desses arquivos inspecionados. Esse metadado é totalmente transparente. A gente até recomenda que seja passado para o time de segurança para ter a anuência deles, dizendo o seguinte: puxa, realmente não está saindo nada sigiloso, e esse arquivo é transferido para nós. Então, ele é transferido, pode ser uma URL segura, pode ser com sistema de chave criptográfica, enfim. A partir disso, esse arquivo vai entrar no nosso modelo do Sotéria, tá bom? Legal. E temos outra pergunta aqui também, terceira e última. Quais linguagens a tecnologia da Ionate suporta para o processo de descoberta e análise? Bom, nós suportamos várias linguagens, tá? Mas existem algumas coisas que são da própria natureza da oferta, né? O cenário de clientes que tem linguagens como COBOL, SIX, Natural, Adabas e Java antigo, né? Ou Java monolítico, como alguns chamam, né? Que é o JBoss, um WebLogic, IBM WebSphere e seus componentes. Eles têm uma ampla instalação no mercado brasileiro, principalmente COBOL e Natural, tá? Nos grandes empresas, nos órgãos públicos. Com isso, nosso sistema está muito azeitado já para isso. Agora, se o cliente tiver qualquer outra linguagem que ele precise fazer essa modernização também, como Oracle Forms, Power Builder, WebLogic, JBoss, PHP, a gente também consegue dar atenção. Então, assim, a variedade é grande, por isso que eu comentei na resposta anterior que o tempo varia de 3 a 5 semanas, porque para um ambiente de COBOL, a gente terminou agora de fazer exatamente o cliente que a gente está trabalhando, nós conseguimos antecipar em uma semana essa primeira análise, entendeu? Por quê? Porque já é COBOL, o cliente já tinha noção dos lugares que ia afetar o CNPJ dele, ou ele tem a referência do CNPJ. Então, isso facilita para nós o treinamento do modelo para a necessidade do cliente. Uma tecnologia que a gente talvez tenha poucos usos anteriores, a gente tem um esforço maior inicial de treinamento. Mas, de novo, nenhuma é impossível, nenhuma não dá para fazer. O que tem que ser feito é que tem um tempo maior para a execução disso, tá? Sim, com certeza. Então é isso. Obrigado, Cardani. Obrigado pela participação. Aqui estão os nossos dados, tanto da Certis aqui, tem o do Giorgio, tem o e-mail da Marinês e o seu, para quem precisar entrar em contato, marcar uma reunião com a gente, estamos à disposição de todos vocês aí. Muito obrigado, Cardani. Um abraço, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora que as pessoas estão assistindo, e estamos aqui à disposição para fazer essa interação aí.